Programação orientada a objeto é igual essa tela que eu montei aqui para explicar para vocês. Essa bagunça. Para quem não conhece, não dá para entender, não sabe onde começa, onde termina, quem dá sequência. Não é uma programação 100% linear, sequencial. É uma programação onde o objeto é o foco da visão de tudo que ele é capaz de fazer. Então vamos entender aí programação orientada a objeto. E quanto mais a gente entende, menos bagunçado fica, mais organizado a gente começa a perceber as coisas. Então vamos lá. Programação orientada a objetos, POO. A pergunta certa inicial a se fazer seria: o que são os objetos de programação? Como é que eu programo orientado a objetos se eu não sei o que são objetos de programação? Então vamos entender o que são objetos de programação. Peguei um exemplo bem prático aqui. Acredito que a maioria de vocês conheçam planilha eletrônica, tá? Similar ao Excel, mas vamos lá. A programação por trás dessa tela, dessa planilha, ela tem objetos? Tem. A princípio, quando a pessoa não entende, está aprendendo, tudo pode ser objeto. As colunas podem ser objetos, as células são objetos, as linhas são objetos, qualquer imagem que se joga dentro da planilha é um objeto. A planilha aqui, ó, tá vendo o nome da planilha? A planilha em si é um objeto. Conforme você vai entendendo esses objetos, você começa a perceber que o objeto tem conteúdo, tem algo. Por exemplo, o preenchimento de uma célula, a cor de preenchimento de uma célula, já que a célula é um objeto, é um algo desse objeto, é um algo da célula. A largura da coluna, a altura da linha, o alinhamento vertical horizontal do conteúdo da célula, o próprio conteúdo da célula, são todos algo do objeto, alguma coisa do objeto. Então, os objetos, eles têm algo, eles têm alguma coisa. Quando você começa a entender isso daí, vai começando a clarear os detalhes. Vamos para a prática sobre esses pontos. Por exemplo, as células podem ser preenchidas por textos, por números, por fórmulas. Elas podem conter cores de borda, de preenchimento. Podem ser alteradas as larguras, a altura. Pode mesclar umas células com outras. As células podem ser excluídas ou inseridas entre outras células, podem ser ocultadas ou exibidas e assim por diante. Então, se a gente sabe que célula é um objeto e a gente sabe que esse objeto pode ser feito com ele bastante coisas, então a gente começa a perceber que cada objeto tem algo a ser feito, algo a ser configurado, usado, aproveitado, programado. Tá? O exemplo da aba planilha. A aba planilha ela pode ser ocultada ou exibida, excluída ou adicionada, renomeada, copiada, movida de posição. Então, assim, como que a programação orientada a objeto entende esses objetos ou sabe o que se pode fazer com cada objeto? Então, quando você cria um objeto, você cria também o que eu posso fazer com esse objeto e o que esse objeto tem no seu complemento, ok? Vamos lá, vamos entender na prática. A sintaxe de um objeto, como é que você programa, como é que você escreve, tem um padrãozinho que a gente pode entender. Sempre vai funcionar o nome do objeto, ponto, algo, ponto, o quê? O que eu posso colocar no objeto? Então, eu posso colocar no objeto, eu posso criar no objeto um método ou uma propriedade. Repara embaixo aí, ó, ponto método e ponto propriedade. Então, sempre vai ser o nome do objeto, ponto, um método ou ponto, uma propriedade. A diferença dos dois é simples. Métodos é uma ação, sempre executa uma tarefa. Seria um verbo porque na convenção, quando você cria o nome de um método, você deve manter ele como verbo. Não é obrigatório, mas é uma convenção, ok? E o que ele faz, na verdade, é executar algo no objeto, para o objeto e no objeto, ok? Já o ponto propriedade é uma característica, uma aparência, tá? É a propriedade desse objeto, que aí tem uma diferença. Ela recebe algo ou ela envia a sua característica para algo. Então, característica que recebe algo ou algo que recebe a característica, a propriedade. Tá? O pessoal conhece um get set, mas seria bem simples. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. A sintaxe do objeto, no exemplo da
planilha eletrônica é assim. Planilha 1, que é o nome do objeto, ponto excluir. Abre e fecha parênteses. Ou seja, eu estou excluindo a planilha. Então, por trás do uso da planilha, quando você clica o botão direito na planilha, escolha excluir a planilha, e o Excel pergunta se quer ou não, independe se ele executa direto ou se existe uma etapa intermediária, mas o que está por trás da programação que vai excluir aquela planilha é o objeto planilha, ok? Ponto excluir. Feito isso, parece um pouco mais complexo do que o natural programação linear. Feito isso, você começa a entender que se eu tiver 16 planilhas, eu vou ter a planilha 1 e eu posso usar o método excluir. Se eu tiver a planilha 2, eu vou usar o mesmo método excluir. O que vai mudar é só o objeto. Então eu economizo programação, eu não preciso identificar a cada exclusão qual é o objeto que eu quero excluir, porque ele já está na sintaxe do objeto pelo nome, ponto, a exclusão. E o excluir vai funcionar, esse método criado excluir, para objetos planilhas, vai funcionar para todas as planilhas. Então começa a ficar mais fácil, mais prático e começa a ficar melhor de se programar. Vamos dar um exemplo de propriedades. A planilha.nome recebe contas pagar. Ou seja, quando você clica com o botão direito na planilha e vai lá no recurso renomear, digita contas pagar e dá enter, por trás desse feito, dessa ação do usuário, a programação pegou o objeto planilha e alterou, recebeu uma alteração na propriedade nome. Poderia ser o contrário, uma variável qualquer, variável x, recebe o nome ou a propriedade nome da planilha 1. Ok? Podia ser uma célula também. A célula recebe a propriedade nome daquela planilha. A sintaxe na programação orientada a objeto ela vai funcionar sempre assim. Objeto, ponto, o método, abre e fecha parênteses, se ele for vazio. Alguns métodos necessitam de mais informações ou de decisões para executar suas ações, então você pode ter objeto.método, entre parênteses, argumentos. Argumento 1, vírgula, argumento 2 e n argumentos. Ok? No objeto ponto propriedade igual algo, sempre recebe algo. Ou algo recebe objeto ponto propriedade. É bem simples, mas vamos ver na prática aí como é que vai funcionar. Vamos ao que interessa. Vamos aprender na prática com games. O vídeo é rapidinho. Eu vou colocar o vídeo aqui em funcionamento. A gente vai entender um pouquinho do jogo para a gente associar o que a gente viu nos segundos do jogo para que a gente entenda como que está por trás a programação dos objetos. Então vamos lá. O jogo começou. Repare, o player, o Come Come, o Pac-Man, que é bem conhecido para quem tem mais de 30 anos, 40 anos, é bem conhecido, é um joguinho onde você precisa comer todos esses pontinhos da tela. Existem 4 inimigos, 4 fantasmas. Reparem que alguns fantasmas saem mais rápido, vão atrás do come-come, outros saem mais demorado, ficam apenas zanzando, alguns vão lá do contrário. O come-come, quando ele passa por cima do pontinho, ele apaga o pontinho, e aí a pontuação vai aumentando. Nos cantos da tela tem pontinhos que piscam maior. Esses pontinhos, quando o come-come come eles, acontece uma ação com os fantasmas. Vamos lá. Repararam que não tinha frutinha nenhuma abaixo da área dos fantasmas e de repente, aleatoriamente, num determinado timer, a frutinha apareceu. O come-come passou por cima da frutinha, ganhou uma pontuação extra. Ok?
A partir do momento que o Come pegou o pontinho maior, o pontinho piscante, transformou os inimigos em vulneráveis, e agora o Come tem a possibilidade de comer esses fantasmas, ganhando pontuação dobrada. Frutinha apareceu de novo. Mas é por pouco tempo, perceberam? Existe um tempo determinado para que eles fiquem vulneráveis, e ao acabar esse tempo, ao passar esse tempo, eles voltam a ser inimigo e o Come precisa fugir. Isso aqui é o básico. Legal? Agora a gente vai entender um pouquinho disso daqui por trás da programação. Quais são os objetos e quais são os métodos ou as propriedades que ele pode ter trabalhado nessa programação. Os fantasmas são objetos? São. A frutinha é um objeto? É. Come é um objeto? Sim. A tela em si é um objeto? Os pontinhos são objetos? Sim. A grande vantagem, se eu fizer os pontinhos como objeto, eu tenho que criar 200 objetos? Não, eu posso criar um objeto só e preencher a tela com esses pontinhos através da programação. O objeto pontinho pode ter um método sumir. Mas vamos ver isso com mais detalhe. Repare que o nosso jogo, o nosso Pac-Man, ele tem alguns objetos aqui que eu criei didáticos para vocês entenderem, tá? Vamos lá, o objeto tela. Eu criei alguns métodos aqui, algumas referências de métodos. Claro que isso é didático, tá, pessoal? Com o tempo você vai percebendo coisas que você precisa criar objeto, coisas que você não precisa. Em 2 ou 3 métodos que podem ser criados dentro de um método só, 2 ou 3 ações que podem fazer parte do mesmo. Mas vamos entender aos poucos. Vamos lá. O primeiro objeto que eu criei é tela. Quais são os métodos e propriedades que eu tenho para o objeto tela? Aparecer, né? Tem a primeira tela de propaganda, tal. Você dá o start, a tela em si que eu mostrei para vocês, ela vai aparecer. Então, em algum momento eu chamo esse método aparecer e ele executa o aparecer da própria tela. Ele se apresenta. Tem o sumir, quando dá game over, quando troca para a próxima tela, então aquela tela some para dar espaço a uma outra. Iniciar, o método que eu posso fazer a tela, se ela tem algum efeito, se ela começa a funcionar, tem o iniciar. Até porque nesse jogo em si, mesmo depois que você dá o start, a tela fica congelada até o momento, sem pontinhos, aguardando o primeiro movimento do controle. A partir do momento que você clica um botão ou mexe no direcional, a partir do primeiro movimento do controle é que os pontinhos aparecem, o som inicia e o jogo começa. E tem o finalizar, pode ser pausar, pode ser quando você tem o game over, a tela será finalizada, ok? Um exemplo que só tem métodos aqui, não tem propriedade. Agora, o objeto fantasma, Ghost. Escrevi Ghost porque o nome é reduzido. Quais são os métodos e propriedades? O fantasma, o que ele faz? Ele anda, por isso que está em verbo, andar. Ele para, então, em algum momento ele vai parar, em algum momento ele vai andar. Tem velocidade, já não está entre parênteses, ou seja, já não é método, e também não está como verbo. Velocidade é uma característica, é uma aparência, é uma propriedade do fantasma. Cada fantasma tem uma velocidade diferente. Assim como cada fantasma tem uma direção. Tem fantasmas que vão o tempo inteiro atrás do Come. Tem fantasmas que ficam apenas aleatoriamente zanzando na tela. Se acontecer de acertar o Come bem. Senão ele não foi programado para se preocupar com isso. Já o que vai na direção do Come, para onde você girar esquerda ou direita, ele vai também se direcionar para a esquerda e direita até chegar mais próximo possível de você. Ok? Então, velocidade que está sem verbo, sem parêntese, inclinado, né, itálico, é propriedade. Direção também é propriedade. Morrer do fantasma, quando o Come consegue pegar ele, você tem a ação morrer. Quer dizer, o próprio fantasma tem um método morrer que ele se executa. A posição eu coloquei em destaque aqui, porque se vocês repararem, os fantasmas sempre aparecem na mesma posição, dentro dessa caixinha, como se fosse uma casinha deles. Sempre dentro dessa caixinha os fantasmas aparecem. Morreu, aparece aí. Começou o jogo, aparece aí. Trocou de tela, aparece aí. Aí vem a pergunta: será que eu preciso criar uma propriedade exclusiva
para esse objeto fantasma, sendo que eu já tenho essa propriedade fixa? Então você vai começando a perceber que dentro da programação você pode criar essa propriedade, ok? E usar essa propriedade dentro da programação, ou você pode colocar essa propriedade direto na criação do objeto, ou toda vez que inicia, ou toda vez que ele para de andar, ou toda vez que ele morre. Pode ser que eu coloque essa posição direto dentro do morrer. Toda vez que ele morre, simplesmente, né, na criação do objeto, eu coloco a posição inicial, e toda vez que eu chamar o método morrer, toda vez que o fantasma morrer, a posição desse fantasma vai de novo para a posição inicial. Isso você vai pegando com o tempo. Um outro exemplo aqui, ó, fruta, aquela frutinha que aparece. Então eu tenho o método aparecer, que ela pode aparecer desde o começo ou aleatoriamente, ou de tantos em tantos segundos. Ela pode ficar lá eternamente até o comer, ou você pode programar um método sumir, que vai fazer que a partir de um determinado tempo ela suma da animação. Você tem a própria animação da frutinha, que pode fazer com que ela comece a andar sozinha ou que ela se balance, qualquer tipo de animação, ok? Você pode criar uma propriedade aparência, porque quem conhece o jogo sabe que a cada mudança de nível, a cada mudança de tela, a frutinha também muda a aparência. Uma hora é uva, outra hora é cereja, uma hora é melancia, outra hora é banana, e assim vai. Essa frutinha ela muda também. Então tem uma propriedade aparência que vai buscar a imagem para cada nível dessa frutinha. Tenho uma propriedade posição que eu posso criar caso ela apareça em posições aleatórias. Se ela também aparece sempre na mesma posição, eu posso jogar essa posição direto no método aparecer. E toda vez que eu chamar ela, ela aparece naquela posição. Agora, se ela aparece numa posição aleatória, aí eu já preciso criar uma propriedade que vai trabalhar o aleatório. E toda vez que eu chamar o método aparecer, essa propriedade de posição vai estar diferente. Então, apareceu uma vez, está numa posição. Apareceu a segunda vez, está numa outra posição. Então, a propriedade muda. Se for uma posição fixa, posso programar sem a propriedade de posição dentro do método aparecer. Mas é o que eu estou falando, é didático, tá? Não se preocupe com isso daí, é para vocês entenderem o funcionamento de um objeto, para daqui a pouco a gente começar a trabalhar no Python com a programação, criando alguns métodos e algumas propriedades e executando, tá? Iniciando a criação desse game para vocês entenderem como funciona. Aí eu fiz uma última aqui que está com o mesmo destaque do animar, que é o piscar. Bom, já que a frutinha fica por um tempo e ela some, de repente eu posso criar um piscar onde ela vai começar um método piscar, onde toda vez que estiver acabando o tempo de vida dessa frutinha, ele vai piscar para avisar ao jogador, ao player, que ele precisa comer o quanto antes aquela frutinha, porque ela vai sumir e ele vai perder a chance de ter um bônus adicional. Aí vem a pergunta, mas se eu já tenho um método animar, eu preciso criar um outro método piscar? E aí é que começa o entendimento dos objetos, o entendimento dos métodos e propriedades. O animar aqui é uma propriedade com contexto onde ela pode se mexer, se movimentar, onde ela pode balançar. Já o piscar é uma propriedade que ela se comporta como um aviso ao final do término de tempo de vida. Poderia jogar tudo dentro do piscar ou tudo dentro do animar? Claro. Claro que poderia. É só uma questão de como você organiza, como você cria os seus métodos. Se os contextos sejam, né, o conteúdo, o escopo é diferente, pode criar os dois métodos e chamar cada um no seu tempo. Fica mais organizado. Se não tem muita diferença, você pode jogar tudo num método só. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. E esse é interessante. Aqueles pontinhos, o que eles fazem? Então a tela não tem eles, de repente eles aparecem. Uma vez que ele apareceu, fica lá até o player, né, o come, passar por cima deles, dá a colisão. Deu a colisão, ele some. Então eu tenho o método aparecer e o método sumir. E cada vez que o come passa por cima de um pontinho, e esse pontinho chama o método sumir, passa a pontuar a pontuação do come. Ou seja, a pontuação está no objeto come ou está
no pontinho. Ela está no pontinho, assim como o sumir e o aparecer. Eu não preciso programar que o come faça o pontinho sumir. Eu não preciso falar para ele, você dê ordem para o pontinho sumir. Porque se eu falar para o come fazer o pontinho sumir, a primeira pergunta que ele vai me fazer é, qual o pontinho? Eu tenho 200 na tela. Ok? Se todos os pontinhos são a mesma coisa, a colisão de um pontinho é a mesma colisão de qualquer outro. A não ser que a gente tenha que programar loucamente um pontinho de cada um dos pontinhos com a sua programação individual. Aí prejudica, porque fica muita programação repetida. A partir do momento que eu criei um método sumir para o ponto, e todos aqueles pontos vêm de uma criação, é um mesmo objeto, vem de uma criação do mesmo objeto, então o come, ao colidir com o objeto, ele sabe qual pontinho ele colidiu. Ok? Então ele se elimina, se some, ele se pontua. E essa é a diferença de programação orientada a objeto. Você começa a entender que cada objeto executa métodos para si mesmo e cada objeto recebe ou envia características de si mesmo. Ok? Aqui o come, né, o nosso player, ele anda, ele para, ele tem animação e ele morre. Né? Quando perde uma vida, ele morre. Então, ele se mata. Quando ele dá a colisão com o fantasma, ele se mata. Ok? Por isso que o método morrer está no come. Não é o fantasma que executa algo com o come. É o próprio come que se executa algo. Então, essa é a mudança. A gente vai ver na prática com o Python. Aí, esse entendimento vai ficar bem claro. Tá? Então, a próxima aula a gente vai começar com o Pygame, vai criar a tela inicial, vai criar, por exemplo, o fantasma, ou a frutinha, ou o próprio come, aí vai criar o método aparecer, sumir, animar, iniciar, vai criar as propriedades velocidade, direção, posição, aparência. Então a gente vai na próxima aula entender, programando em Python, com a biblioteca Pygame, como que a gente cria esses objetos, como que a gente, a partir de um objeto, utiliza 2, 3, 4 objetos e como que a gente chama esses métodos ou usa essas propriedades para o funcionamento de um game. Legal? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Assistam algumas vezes até ficar bem claro na mente de cada um, porque a hora que a gente utilizar isso na programação, digitando, com a mão na massa, vai fazer muito mais sentido tudo isso. Um abraço.